Fortalece o que é fraco. Com teu poder, ó Deus. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. A minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Boa tarde. Boa tarde, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem me conhece, meu nome é Edivaldo. Muitos me chamam por Valdo. Sou de Itaiobeiras. Faço parte da renovação carismática de Itaiobeiras já há um bom tempo, né? Sou casado com o Keu. Temos 2 filhas, tenho 41 anos e tenho 18 anos de casado. Em 2017, um ano retrasado, o Senhor me incomodava que estava faltando algo para transbordar a minha vida. Eu não sabia que algo, era esse. E isso ia me incomodando, e eu rezava, a gente ia ao grupo de oração, tinha os grupos de perseverança, de intercessão, mas algo estava me incomodando, que estava faltando na minha vida. Certa vez eu estava num grupo de oração, num outro local, que não é o grupo que eu participo, e lá Jean estava pregando. Ele foi convidado esse dia para estar pregando lá. E pela pregação de Jean, eu falei, é isso aí que estava me faltando. Era isso que estava faltando para transbordar o que estava no meu limite. E Deus queria algo além do meu limite para transbordar. E eu tive, conversando com ele rapidinho, como que eu fazia para poder, conhecer mais a comunidade, como entrar para a comunidade. Ele falou para mim que isso aí foi em setembro, que em janeiro de 2018 ia ter um vocacional, que eu poderia dar o meu nome, a gente ia conversando nesse intervalo de tempo, E assim aconteceu. Eu entrei no dia 7 de janeiro de 2018 no vocacional, fiquei um ano, graças a Deus, 6 meses, Em junho fomos aceitos, eu e minha esposa. E nesse tempo de namoro com a comunidade, indo e volta, vai e vem, eu fui me alegrando, fui me transbordando e vendo que de fato aqui era um lugar que estava faltando para transbordar a minha vida. Aleluia. Mas mesmo assim eu perguntava para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim neste lugar? Porque além da alegria que me trazia, algo a mais Deus queria para mim. Até que nesse encontro que nós tivemos em janeiro, impacto profético, que teve em janeiro aqui, nós subimos no monte, no sábado, era umas 10 da noite por aí, e voltou de lá mais de 1 hora da manhã, e eu perguntava para Deus. E Deus falava no meu coração, eu te trouxe aqui, para que você possa ser mais grato a mim, do que aquilo que você já é. Aqui você de fato vai viver, experimentar e aprender de fato o que é ser gratidão a mim. E aí foi caindo a ficha de fato que isso era o que faltava na minha vida. Eu precisava ser mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E no dia 16, eu esqueci de falar, 16 de dezembro, nós entramos, eu e minha esposa, de aliança aqui para a comunidade, graças a Deus. Glória a Deus.
E hoje o Senhor me confiou estar falando de um dos profetas nessa pregação aqui hoje. Eu convido você a tomar a palavra comigo lá em Tobias, livro de Tobias, capítulo 7, do versículo de 15 a 20, entrando para o capítulo 8, de 1 a 5. Amém? E tomando a mão direita de sua filha, pô-la na de Tobias, dizendo: que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó esteja convosco. Que Ele vos una e derrame sobre vós a sua bênção. Tomou em seguida o papel e redigiram o ato do matrimônio. E celebraram alegremente uma festa, agradecendo a Deus. Raquel chamou então sua mulher e mandou-lhe que preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e esta se pôs a chorar. Mas ela disse-lhe: o Senhor do céu te enche de alegria pelos males que tens sofrido. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforje uma parte do fígado e o pôs sobre as brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu no deserto do Alto Egito. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos a nossa união, porque somos filhos dos santos patriarcas, e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Palavras do Senhor. Irmãos, aqui nós vamos ver um casamento que deu certo. Por que um casamento que deu certo? Porque de fato, esses dois colocaram Deus no centro das suas vidas. Eles tiveram todo um preparatório no seu casamento, aonde ali Deus se fez presença. Aqui começa uma nova história, uma nova etapa na vida de Sara e de Tobias. Dois jovens que antes experimentaram, viveram momentos de provação, momentos de humilhação, momentos de vergonha diante da sociedade. Jovens que viram a sua família ser humilhada. Tobias que viu seu pai Tobit e a sua mãe Ana ser humilhada. Sara que viveu a humilhação, mas porque eles foram tementes a Deus, eles foram fiéis a Deus, Deus uniu-os em casamento. Aqui o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó manifestou poderosamente na vida destes jovens que eram humilhados pela sociedade, para que eles, vendo que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Talvez nós aqui hoje, existem pessoas que estão
passando também por tal humilhação, por algum tipo de provação. Você que é uma pessoa de oração, uma pessoa de intimidade com Deus, Deus não vai deixar de escutar a sua oração. Deus mais cedo ou mais tarde vai atender o seu clamor. Porque uma oração de uma pessoa devota a Deus chega aos ouvidos de Deus. A oração que não chega aos ouvidos de Deus são daquelas pessoas que criam um abismo entre Deus e ela, pelos seus pecados. Uma oração que não chega ao coração de Deus são daquelas pessoas, como está escrito em Isaías 59, que vai se afastando de Deus mais e mais e mais pelos seus pecados. Mas de uma pessoa que é íntima com Deus, Deus está com seus ouvidos e com as suas mãos postas para abençoar e atender essa pessoa. É assim que Deus faz. Tobias, filho único, obediente ao seu pai, Tobit, filho único, sempre fiel, um jovem que sempre honrou os seus pais. Tobit, seu pai, que desde a sua mocidade, desde criança, era uma pessoa que também amava a Deus, honrava, respeitava, temia a Deus. Na sua juventude, quando os seus irmãos da sua tribo de Neftali iam adorar o bezerro de ouro construído pelo rei Jeroboão, Tobit arrumava um jeito de fugir daquelas pessoas para ir ao templo de Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro, para adorar o Deus de Israel. E ali Tobit oferecia as suas primícias, o seu dízimo a Deus, e isso agradava o coração de Deus. Esse jovem Tobit agradava o coração de Deus. E já um homem criado, Deus concede um casamento para Tobit com a mulher chamada Ana. E juntos tiveram esse jovem Tobias, filho único Tobias, que teve o ensinamento dos seus pais, que teve dentro de casa um exemplo de paz, de oração, exemplo de paz de adoração, exemplo de paz temente a Deus, e que sempre teve ali o conselho do seu pai e da sua mãe, para se afastar dos maus caminhos, para não se colocar nos caminhos daqueles que se perdiam, mas que sempre fosse como eles, amando e respeitando a Deus. Nós, pais, precisamos também dar exemplo aos nossos filhos. Nós, casados, dentro de casa, temos que mostrar para os nossos filhos que nós amamos a Deus, que só há um Deus sobre a face da terra, um Deus que é poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós somos obrigados, como pais, a educar os nossos filhos na lei de Deus, até a sua maior idade. E cabe a ele depois decidir, porque depois nós vamos ser cobrados se não educarmos os nossos filhos. Então Tobias teve essa experiência dia após dia, de ouvir o seu pai, de atender o seu pai, de ver o seu pai ir ao templo. Então ele aprendeu com isso. Ele aprendeu a amar a Deus, aprendeu a respeitar e adorar a Deus. E Deus então permitiu que Tobit, seu pai, sua mãe, toda a tribo, fossem levados cativos pelo rei Salmanasar, o rei dos assírios, para a cidade de Nínive. E lá eles permaneceram cativos por muitos e muitos anos. Enquanto o povo seu, da tribo de Neftali, se contaminava com os alimentos pecaminosos dos assírios, Tobit não se alimentava com esses alimentos. Tobit conservava no seu coração temor a Deus. Tobit guardava no seu coração o que Deus havia lhe ensinado,
o que deveria comer ou não, se alimentar ou não. E isso ia sempre agradando o coração de Deus. Até que Deus permite uma amizade entre Tobit e o rei Salmanasar. Deus permite essa simpatia aos olhos do rei a Tobit. Então o rei concede a Tobit a liberdade, ou seja, entre aspas, para fazer o que quisesse e ir aonde ele bem queria, mesmo sendo cativo. Tobit ia então como livre, visitar os seus irmãos, partilhar suas coisas com seus irmãos, atender os doentes. Tobit viajava para outros lugares, porque o rei permitia, porque Deus estava agradando o coração de Tobit. Chega um tempo, irmãos, que esse rei vem a falecer. Esse rei Salmanasar morre e um filho assume o lugar. Só que esse filho assumindo o lugar, certa vez, Deus castiga um ato que esse rei faz. E por ira no coração, esse rei resolve assassinar muitos israelitas que estavam cativos em Nínive. E Tobit, então ali, ele vai passar a enterrar os seus irmãos. Então Tobit, as pessoas começam a confiscar os bens dele. Toma os bens de Tobit. Um homem que tinha muitas coisas, não passou a não ter mais nada. E foi fugir. Ele fugiu, ele se escondeu porque ele estava sendo procurado para ser morto por este rei que assumiu o lugar do seu pai. Ele se esconde por um tempo, né? Chega um outro tempo que esse rei vem a falecer e outro assume o lugar desse rei. Tobit volta a Nínive. E estando Tobit em Nínive, ele recebe de volta os seus bens que eram confiscados. Recebe de volta as suas coisas que tinham tomado de suas mãos. Então ele se alegra e começa então a visitar de novo os seus irmãos, a ajudar as pessoas, a dividir as suas coisas com as pessoas. E certa vez ele fez uma festa. Tobit fez uma festa, chamou o seu povo para festejar com eles. Pediu o seu filho Tobias para ir buscar mais pessoas nas praças, para vir com ele festejar. E Tobias vai, e quando Tobias volta, ele fala: pai, acabou de sacrificar mais um dos nossos, e o seu corpo está sendo jogado lá nas praças, de qualquer jeito. Tobit deixa a sua comida, o seu manjar, e vai buscar, escondido, esse homem. E se entristece o coração de novo. Ele guarda esse homem até que o sol se ponha e volta a enterrar, a sepultar essas pessoas. Aí Tobit vai descansar. Ele vai deitar um pouco. Depois de uma grande noite cansada, ele deita e cai do ninho um esterco de andorinhas nos seus olhos. Veja aí, esterco quente. E faz com que Tobit fique cego por 8 anos. Um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, não desagradava a Deus em nada. E Deus permitiu uma desgraça na vida de Tobit. Quantas e quantas vezes nós, servos de Deus, servas fiéis a Deus, nós nos deparamos com pequenas tribulações e nós lamentamos, nós reclamamos a Deus.
Quantas e quantas vezes nós enfrentamos grandes tempestades também. Mas eu digo para você, Deus permite as provações para ver até onde nós somos capazes de ir. Como fez também com o seu servo Jó. Deus permite as provações em nossa vida. Então começa aí uma trajetória de humilhação com a sociedade em cima de Tobite. Mas cadê esse Deus que você tanto serviu? Esse Deus que te fez isso, te fez aquilo, você fez tantas coisas, deu esmolas, pagou o seu dízimo, ajudou as pessoas, e isso vinha te acontecer. E Tobias foi empobrecendo, acabando com tudo que tinha, ficou pobre. E a sua esposa passou então a tecer, a fazer roupas para ganhar o seu sustento. Certa vez então Tobite encontra um barulho dentro de casa. Foi a sua esposa que ganhou um cabrito de presente no seu trabalho, ela trouxe para casa. Aí Tobite escuta esse cabrito, banir dentro de casa, e vai falar com ela, pergunta se ele não foi roubado. Eu não quero nada dos outros aqui em casa. Então a sua esposa passa a humilhar também o seu esposo. O que é isso? Cadê Deus? Cadê o nosso Deus que não vem ao nosso favor? Nós que fizemos isso, fizemos aquilo, estamos desse jeito. Mas Tobite sempre manteve a sua lealdade a Deus. Tobite sempre manteve a sua fidelidade a Deus. Nada abalou o coração deste homem. Aí Tobite então começa a orar. Ele começa a pedir a Deus a morte. Ele fala: Senhor, dai-me a morte, porque eu não aguento mais tanta provação, tanta humilhação na minha vida. Até mesmo dentro da minha casa eu não estou mais aguentando. Dai-me a morte, Senhor. Só que acontece que nessa mesma hora que Tobite roga a Deus, no mesmo instante uma jovem de nome Sara estava também clamando a morte para Deus. Quem foi Sara? Uma jovem sempre fiel a Deus, uma jovem sempre temente a Deus, honrava a Deus, honrava os seus pais, respeitava as coisas que Deus ensinava para a sua família. Ela casou com seus maridos não por amor, por paixão, mas por temor a Deus, por respeito aos seus pais. Mas todos os seus maridos foram mortos na noite de núpcia. Um após o outro, o demônio matava. Quando Sara casava, na noite de dormir, o Asmodeu sacrificava o seu marido. E era uma humilhação para aquela família. Era uma forma de escárnio, de riso, de zombaria. Então aquele homem, Raguel, a sua esposa Edna, junto com Sara, não aguentava mais tanta humilhação, por ter casado 7 vezes e seu marido morresse. Mas por que, Senhor? Então Sara, ela começa a pedir a Deus, porque naquele dia uma criada de seu pai, quando Sara vai corrigir essa criada por um ato que ela fez, essa criada joga na cara de Sara: quem você pensa que você é? Por acaso vai me matar como matou seus 7 maridos? Quando Sara escuta isso, ela sobe para o seu quarto, tranca a porta e fica 3 dias e 3 noites em oração. Eu não aguento mais, Senhor. O Senhor sabe que eu não me casei com nenhum por amor, por paixão, foi por temor ao Senhor. E se eu não mereci nenhum deles, talvez foi porque eles não mereciam ou não eram para ser os meus maridos. Mas leva a minha vida, eu não aguento mais. Então essas 2 orações chegou aos ouvidos de Deus. Sara e Tobite, 2 pessoas que agradavam a Deus.
Deus do alto dos céus envia um anjo para os curar. Deus envia São Rafael para os curar. E Tobit, acreditando que Deus iria atender a sua oração, levando ele à morte. Ele já é um homem de idade. Ele lembra de um fato que, quando ele estava livre, quando o rei Salmanasar deu a ele a liberdade de ir aonde ele quisesse, fazer o que ele quisesse, uma certa vez ele foi na Média, e lá ele emprestou um dinheiro para uma pessoa da sua tribo que estava precisando. E pegou um recibo dessa pessoa. Aí Tobit ali, ele lembra e chama o seu filho e fala para Tobias: Tobias, eu vou te dar um conselho. E começa então a aconselhar o seu filho a não desobedecer a sua mãe, a honrar a sua mãe. E quando ele viesse a falecer, que sepultasse o seu corpo como honra. E que ele procurasse alguém para ir com ele a esse lugar, buscar esse dinheiro para o sustento dele e da mãe dele, acreditando que ele iria morrer. Mas pai, eu não sei aonde fica este lugar, nem sei quem é este homem. Como eu vou neste lugar? Procura alguém, filho. Sai, procura uma pessoa que possa te levar até lá e te traga de volta. E ele será bem gratificado. Mal Tobias sai e encontra um jovem de bela aparência. Quem era o jovem? Rafael. O anjo Rafael. Aí Tobias pergunta para esse jovem: você por acaso conhece a estrada da Média? Ele: sim, eu sou desses lugares. Conheço. Você poderia me levar até este lugar? Ele: sim, eu te levo e te trago de volta. Então esse jovem passou a andar com o anjo sem saber que era um anjo. E começa a andar e vai andando, chega em um lugar. Se você ler a história de Tobias, você vai ver essa história, aonde um peixe queria engolir o jovem. E esse jovem grita por Deus: Senhor, me socorre. E o anjo diz para ele: pega pela goela e puxa para fora. Arranca o fígado, o fel, tira, porque isso é remédio. Eles vão até a casa de Ana, de Edna e do pai de Sara. E chegando nessa casa, esse homem olha para esse jovem e vê as feições de Tobit em Tobias, e fala: nossa, como você parece com o primo, que nunca mais eu o vi. E começa então a falar das qualidades que era de Tobit. E o anjo vai dizer: este homem de que tu falas é o pai deste jovem. Então o pai de Sara abraça esse jovem Tobias, beija esse jovem, junto com a sua esposa, com a sua filha, e começa a chorar junto. E vai fazer um grande banquete naquela noite, para eles se alimentarem. Aí Tobias vai dizer: eu não vou alimentar enquanto que você não me dê o que eu vou te pedir. Fale. Eu quero que você me dê a sua filha Sara como esposa. E isso entristeceu o coração de Raguel, o pai de Sara. Entristeceu. Por que entristeceu? Porque ele recordou dos outros 7 homens que ele tinha que enterrar nas madrugadas, para que as pessoas não pudessem ver, e teve que passar por uma vergonha por tudo aquilo. Aí ele lembrou: é mais um que eu terei que enterrar amanhã de manhã. É mais um que vai morrer essa noite. E ele demorou de dar a resposta para Tobias, até que o anjo falou: não temas, porque é este homem que Deus reservou para ela. É um homem da sua parentela, que deve ser o esposo da sua filha Sara. Não temas de conceder a tua filha por esposa a este jovem Tobias. Aí então ele concedeu.
Aí pegou o papel onde nós lemos essa palavra. Eu vou ler novamente. Então Raguel, tomando a mão direita de sua filha, colocou na mão de Tobias, dizendo: que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó esteja convosco. Que ele vos una e derrame sobre vós a sua bênção. Aí pediu para sua esposa preparar um outro lugar para sua filha. Colocou esse jovem. Esse jovem falou assim: olha, acompanha comigo no versículo 5. Somos filhos dos santos e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Ali eles tiveram 3 noites em oração antes de um ter o outro. Tiveram 3 noites de entrega a Deus, de clamor a Deus, de preparação. E nesta hora, onde ele fez toda a preparação recomendada pelo anjo, o demônio que estava ali saiu, o anjo agarrou e o amarrou nas montanhas do alto. Por isso que eu disse que aqui começa uma nova história, uma nova etapa na vida de Sara e na vida de Tobias. Nós precisamos todos os nossos dias colocar Deus no centro das nossas famílias. Todos os dias nós precisamos expulsar Satanás que nos rodeiam para destruir as famílias. Se não for pessoas de oração, ele entra e destrói, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Não podemos ser pessoas que casam banindo Deus do seu casamento, banindo Deus do seu matrimônio. Deus nos chama hoje a viver um santo casamento. Você que namora, um santo namoro, um namoro santo, um namoro preparado por Deus. Quantos namorados que vivem hoje como se fossem casados? Quantos namorados que vivem uma vida de casado de qualquer forma, vivendo a fornicação, a impureza, abrindo brechas para que o demônio entra e destrua. Quantos casamentos foram destruídos por não ter tido um namoro preparado, por não ter tido um namoro abençoado por Deus, de pessoas de Deus? Quantos jovens que não atendem os conselhos dos seus pais e quer viver uma vida como eles bem acham que devem viver, e quando se casam não vai muito longe? Quantos que não têm uma boa preparação, mas querem se casar porque é muito linda, muito bonita aquela igreja arrumada, aquela noiva vestida no vestido belo, aquela igreja cheia de gente? Não é só isso. A igreja oferece uma pequena preparação antes do seu casamento. Aquela preparação ali só não basta. Essa preparação começa dentro de casa com seus pais, ensinando o seu filho, a sua filha, a quem deve ser, como deve ser um homem ou uma mulher, um pai ou uma mãe, um esposo ou uma esposa. Mas muitos não têm estes exemplos, estes conselhos. Muitos não se preparam para isso. Aí deixa para fazer aquela preparação que a igreja oferece. E que muitos que estão também preparando essas pessoas não têm uma boa preparação dentro de casa, uma boa convivência dentro de casa. Não sabem nem preparar os jovens, os noivos para se casar. Não explicam que dentro de um casamento existe também intrigas, existem dificuldades, discussões, mas que tem que haver o perdão e o diálogo. Tem que haver a reconciliação.
Tem que haver um reconhecimento que de fato eu errei e pedir um perdão para a pessoa, para o seu cônjuge. Casamento não é só mil maravilhas. Existe sim, mas existem as dificuldades. Mas no casamento que tem dificuldade, agindo Deus, quem impedirá? Quem destruirá? Ninguém. No casamento que Deus habita, jamais ele será destruído. Porque Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, está conosco. Pega a palavra no capítulo 6, versículo 16, uma folha atrás. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão, como o cavalo e o burro, que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Palavras do Senhor. Pessoas que se casam, que não colocam o seu casamento, a sua vida, o seu esposo, a sua esposa diante de Deus, todos os dias não dobram o seu joelho para orar. Sobre estes o demônio tem poder. Pessoas que vão se deitar e não se dobram o seu coração e os joelhos para agradecer a Deus, deitam como cavalo e como burro. Sobre estes o demônio tem poder. Hoje eu vejo quanto é importante quando o homem e a sua esposa oram juntos. Eu e minha esposa estamos vendo isso aí, como que é maravilhoso. Todos os dias, todas as noites, nós nos prostramos e apresentamos a Deus as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas barreiras, aqueles que nos cercam. Com isso, nós alegramos o coração de Deus. Nós alegramos o coração de Deus. O pecado tem entrado muitas vezes pelas brechas abertas, pelo pecado contra a castidade. O demônio tem entrado muitas das vezes no namoro, no relacionamento familiar, pelas brechas abertas pelo pecado contra a castidade. Casais abençoados pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas que não tiveram uma preparação antes para isso, vivem no adultério, vivem com uma e com outra, deixa sua esposa em casa e vai procurar outras mulheres. Sobre estes o demônio tem poder. Quantas mulheres fazem a mesma coisa? Estão indo contra Deus, contra o mandamento da lei de Deus, que é o pecado contra a castidade. Quantos que hoje podem se casar, homens e mulheres que se juntam, não vou casar, preferem morar juntos. Quantos que hoje vivem em casamento de segunda união, ou seja, não é um casamento, mas é uma união, uma segunda união, que gostaria, mas a igreja não permite. E muitos que podem e não querem, preferem viver juntos, amaziados. Sobre estes o demônio tem poder, porque ali não tem a bênção do matrimônio, não tem a bênção do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o mesmo Deus. E ali os seus filhos nascem, também não tem uma boa preparação
pais não têm um bom fundamento matrimonial. O pecado ali já está tomando conta, porque vivendo junto já está o pecado ali envolvendo. Há uma confusão, começa a brigar de frente dos filhos. E vão crescendo com aquilo, experimentando, vivenciando aquilo ali. E quando chega na maioridade, que vai se casar, aquilo que eles viveram lá atrás, eles herdam tudo e traz para o seu casamento. Chama herança hereditária. Herdei dos meus pais, dos meus avós, meus tataravós, e trouxe para aqui hoje. Então é um passando para o outro. Se Deus não arrancar pela raiz todo o mal causado lá atrás, essa raiz vai brotar de novo, vai crescer, e vai haver uma desavença lá na frente, na vida dos seus filhos, dos seus netos e dos seus bisnetos. Deus precisa estar ocupando o lugar que é dele na sua casa. Muitas pessoas desfocou o seu olhar de Deus, tirou o seu coração de Deus, não está tendo mais a sua atenção voltada para Deus, mas para o mundo, para os prazeres do mundo. Quem está sendo hoje o centro da minha vida, do meu casamento? O que eu estou colocando no centro da minha casa? Será que Deus está sendo o centro da minha família? É uma pergunta para você refletir. O que hoje está ocupando a maior parte do tempo lá em casa, quando eu estou com a minha família? Aonde eu estou colocando a minha atenção? O que está sendo o centro das atenções hoje? Nas relações, nos matrimônios, na vida dos jovens, das pessoas. O que está sendo o centro das atenções? Nos dias de hoje, muitas pessoas colocaram o carnaval mundano como o centro das atenções. Mas felizes são aqueles que deixou esses dias para estar na presença de Deus, porque está colocando Deus no centro da sua atenção, da sua vida. Jesus tem que estar no centro da sua vida. Muitos cristãos batizados, católicos batizados, de dentro da igreja, estão comungando uma comunhão paganizada nos dias de hoje. Estão se contaminando como esses alimentos que Tobit evitou de se alimentar, porque eram alimentos contaminados. Eles ofereciam para Tobit: vem comer conosco. Ele não queria comer, porque ele conservava no seu coração o seu temor a Deus, o seu respeito para com Deus. Mas muitos hoje esqueceram de Deus. Muitos hoje abandonaram esse temor a Deus, mas vivem numa comunhão fraterna com o mundo, com os prazeres do mundo, aberto a qualquer desgraça, porque lá o que pode acontecer é desgraça e não graça. Está sujeito muitos a morrer, a se drogar, a se prostituir. Muitas jovens perdem a virgindade, porque ali o demônio apronta. Feliz é aquele e aquela que reservou esses dias, você com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, para estar adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Como Tobit agradou a Deus, como Sara agradou a Deus, como Tobias agradou a Deus, assim também
devemos agradar a Deus. Nós não somos mais escravos de Satanás, porque o preço já foi pago por nós na cruz. Nós não devemos mais nenhuma dívida que tínhamos com o inimigo de Deus. Nós não precisamos mais nos submeter, nos curvar a este mundo pervertido, porque ele não mais nos pertence. Estamos neste mundo como de passagem, porque vai dizer em Filipenses 4, versículo 20, que nós somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos a vinda do Cristo Salvador. Essa dívida que eu teria que pagar, Jesus pagou por mim. O Senhor pagou por mim. Então nós não precisamos mais nos submeter às vontades do inimigo. Não precisamos mais nos submeter às suas vontades. Mas muitos esqueceram que foram libertos. Muitos se esqueceram que já foram salvos, que já foram libertos da escravidão de antigamente e ainda estão ligados a essa escravidão, como foram antes de Cristo. Muitos se escravizam, indo em busca dos prazeres deste mundo, das alegrias deste mundo. Muitos preferiram estar lá do que aqui. Essa alegria é uma alegria maquiada. O demônio maquia esta alegria para te mostrar que é uma alegria verdadeira, mas é uma alegria falsificada. É uma alegria mentirosa que quando tira a maquiagem você vai ver logo após o sofrimento. Veja na quarta-feira de cinzas quanto sofrimento, quanta desgraça, quantos males aconteceu dentro do carnaval mundano. Quando a maquiagem é tirada, você vai ver a desgraça feita. Antes do carnaval, tudo é maravilhoso. As escolas de samba, as coisas que eles constroem ali de boniteza, tudo isso é lindo. É uma coisa maquiada por Satanás, para te atrair, para te seduzir. E muitos estão se apegando, estão ligados ainda à escravidão do passado. Esqueceram que Cristo nos libertou dessa escravidão. Uma vez havia um leilão de escravos. Uma pessoa que tinha posses de escravos. Tinha muitos escravos. E essa pessoa vendia os seus escravos, leiloava os seus escravos. E uma certa vez havia esse leilão de escravos. E ali ele pegava os escravos mais fortes, mais bonitos, mais resistentes, para vender com um valor mais alto. E um homem muito rico, um forasteiro, desconhecido daquela região, daqueles lugares, estava por acaso passando naquelas estradas e entrou nessa cidade aonde tinha esse leilão de escravos. E quando ele chega, só tinha um para ser leiloado, os outros já haviam sido leiloados. Ele para, desce da sua carruagem, um homem de boa aparência, e começa então a assistir aquele espetáculo. O homem gritava: quem dá mais por este escravo? Aí o homem grita: eu dou 1.000 por ele. O outro: eu dou 2.000. Eu dou 3. Eu dou 5.000 por este escravo. Eu dou 10.000. E este homem só olhando, assistindo. Eu dou 20.000 por este escravo.
Este homem levanta a mão e fala: ei, eu dou 50 mil por este escravo. E quem ousar dar mais do que isso, eu estou dando todo o meu dinheiro que eu tenho comigo aqui. 50 mil. E quem ousar dar mais por este escravo, eu vou vender todas as minhas terras, as minhas propriedades e comprar este escravo, para que ninguém mais possa dar valor algum por ele, só mesmo eu. Aí todo mundo calou, quietou. Este homem pegou esse escravo, pagou o preço que ele deu, todo o dinheiro que ele tinha. Levou esse escravo amarrado, colocou na sua carruagem, subiu as montanhas. Depois de certa distância, ele abre a sua carruagem, solta as correntes do escravo e fala: você está livre, pode ir embora. Esse escravo sai correndo numa alegria, pulando as montanhas, saltando de alegria, sorrindo. Este homem vai embora na sua carruagem, lá na frente. Esse escravo para, reflete: não está certo. O homem que deu todo o seu dinheiro por mim, me soltou e eu ficar livre desse jeito? Não. Eu vou voltar e vou procurar este homem. Se ele não me aceitar como escravo, que ele me aceite apenas como um amigo, como companheiro. E assim esse homem escravo fez. Ele voltou até encontrar este homem. Esse escravo, meu irmão, sou eu, é você, é cada um de nós. Nós estávamos destinados à morte pela escravidão, mas veio Jesus Cristo e pagou o preço por nós, nos libertou. Muitos estão pulando por aí de alegria por essa liberdade, essa mal liberdade que eles têm, uma liberdade diferente. Mas muitos voltaram atrás e estão com Jesus. Muitos se apaixonaram por este Senhor. Esse escravo se apaixonou por este Senhor e nunca mais o abandonou, nunca mais o deixou. E assim também nós devemos ser, estar com esse Senhor por toda a nossa vida. Fique em pé. Vamos orar. Se você até hoje viveu uma vida distante de Deus, se você até hoje esteve distante do Senhor, Ele te trouxe aqui para te seduzir mais uma vez.